Boa noite, irmãos. Boa noite. Então chegamos praticamente no final da semana, sexta-feira. Amanhã é o pastor Canael que vai conduzir o culto. Então hoje é o meu último dia aqui com vocês. Eu estou muito feliz e agradecer a todos que me apoiaram, que estiveram aí presentes todos os dias. Quando a irmã Maristela me mandou mensagem, ela mandou mensagem para mim e disse: Deise, você pode fazer a semana de oração? Eu achei que ela ia mandar uma mensagem: você pode fazer tal dia? Mas ela mandou: você pode fazer a semana de oração? E isso foi um desafio para mim, porque essa semana foi a primeira semana de oração que eu fiz. E quando ela me mandou mensagem, eu pensei: será se eu aceito? Mas aí eu lembrei que naquele momento de dor que eu estava, onde Cristo me visitou, eu disse para ele: eu estarei aonde o Senhor me enviar. E aqui estou. Ele me enviou, então eu estou aonde Ele me enviar. Meus irmãos, com essa semana eu aprendi com vocês, eu recebi sorrisos e quero dizer que vocês são abençoados. Essa igreja é abençoada por ter cada um de vocês como membro delas. Até muitas vezes quando eu cheguei ali, a irmã chegava para mim e falava: boa noite, abençoada. Como isso foi bom para mim. Como foi bom. E então, alguns dias, eu também recebi pão de presente. Não precisei fazer pão essa semana, porque eu faço pão em casa. E aí o pão estava acabando, eu pensei: ixi, vou ter que fazer, não vai ter jeito. Mas aí eu recebi pão, eu precisei fazer pão essa semana, graças a Deus. Mas então, vamos para o nosso tema. Antes, meus irmãos, eu queria fazer um convite para vocês. Eu queria fazer um vídeo com vocês no final desse sermão, como lembrança da minha primeira semana de oração. Porque, para mim, vocês vão fazer parte de toda a minha história como a minha primeira semana de oração. Vocês aceitam fazer esse vídeo comigo? É um vídeo curtinho, vai ser bem fácil. Mas se vocês aceitarem, então, no final do culto a gente faz, tá bom? Então, dando continuidade à nossa semana de oração jovem. E aí, o último tema, nosso, o Deus que sussurra é: quando Deus se cala, mas ainda assim te chama. Mas antes de nós iniciarmos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, meu Deus, por nos trazer até aqui hoje. Obrigada por toda essa semana o Senhor estar aqui presente e estar nos conduzindo em todos os sermões. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor envie o Santo Espírito a ser derramado sobre nós e que possamos ouvir a sua voz, ouvir o seu sussurro e assim poder dizer: eis-me aqui, envia-me aqui. Todas essas coisas nós o pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, há momentos em nossa vida que parece que tudo acaba, não é verdade? Parece que a esperança se esgota, a fé fica enfraquecida, e aí então a presença de Deus parece tão distante, parece algo inalcançável. Mas, meus irmãos, mesmo que tudo pareça ter acabado, a voz de Deus continua. Ela continua como uma voz sutil, persistente, fiel e permanente em nossas vidas. E então, um profeta de Deus, ele nos mostra que às vezes nós queremos fugir de nós mesmos, que às vezes nos sentimos perdidos. E esse profeta é Elias. Elias é um homem de Deus, um profeta que faz grandes coisas para Deus. E então Elias, meus irmãos, não é um homem qualquer. Elias faz fogo cair do céu. E ele acaba fugindo por medo. Mas, meus irmãos, até os mais fortes cansam. Até os mais fortes e ungidos desmoronam. Eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em 1 Reis. 1 Reis 19, (11 ao 13). Primeira Reis 19, 11 ao 13. Nós lemos assim: então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte
sacudia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias estava com medo de ser morto, então ele fugiu. E então passou dias ali fugindo, até pediu a Deus para que morresse. Como era angustiante esses dias para ele. E então ele foi lá e se escondeu na caverna. E aí nessa caverna Deus passou ali e Deus não estava no vento. Deus não estava no terremoto. Deus também não estava no vento. Deus veio num sussurro suave. Isso é o que nos move, meus irmãos. Às vezes nós esperamos sinais grandiosos, mas Deus nos vem com um sussurro suave ao falar aos nossos ouvidos. Eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês. Gostaria que vocês fechassem os olhos agora neste momento. E então imaginassem o lugar onde você está. Fechem os olhos e imaginem o lugar que você está hoje. Qual é a sua caverna? É a culpa? É o cansaço? É a dor de uma traição? É o medo do futuro? Mas escute bem agora. Talvez Deus esteja perguntando a você: o que você está fazendo ali, meu filho? O que você está fazendo ali, minha filha? Podem abrir os olhos. Que vocês respondam essas respostas assim mesmos. O que você está fazendo ali? Porque Deus nos chama, meus irmãos, a ser luz onde nós fomos. Talvez Elias estava esperando ouvir Deus no fogo, no vento, no terremoto, mas Deus veio com um sussurro. E então, sabe, irmãos, às vezes nós sentimos como Deus tivesse deixado de falar conosco, como se o céu tivesse fechado e as nossas orações se perdessem no ar. Mas calma, porque mesmo que seja um sussurro, Ele continua chamando você pelo nome. E essa é a nossa esperança. E assim como Elias, talvez você esteja nessa caverna agora, ferido pela vida, decepcionado muitas vezes até com a igreja, e aí distante de tudo o que um dia foi fé para você. Talvez você ache que Deus se esqueceu de você, mas a verdade, meus irmãos, Ele jamais se esquecerá de você. Ele só está sussurrando. E o sussurro de Deus só é ouvido por quem decide silenciar o barulho de dentro. Então, meus irmãos, eu pergunto que fica: por que você está esperando que Ele fale do seu jeito? Por que você está esperando que Ele fale da forma que você acha que Ele deve falar? Ele fala de diferentes formas para cada pessoa. Então, ouça agora o sussurro dele. Porque às vezes ele não vai muitas vezes aparecer no vento, no terremoto, em coisas assim mirabolantes. Um sussurro, e quem sussurra está perto. Só quem está longe que grita. E então, meus irmãos, às vezes o nosso propósito, ele não vem como uma revelação, mas como um peso no peito, uma lágrima que não seca, um vazio que só Ele preenche. E o propósito, meus irmãos, desculpa, acho que eu acabei pulando aqui uma parte. Já chego na parte do propósito. Mas eu gostaria de dizer que Deus nos usa, Deus fala conosco a partir de formas diferentes. E então Deus não fala com todos do mesmo jeito. Ele falou com Moisés através de uma sarça. E foi assim quando Moisés era jovem? Não, Moisés tinha 80 anos. E aí, nesse tempo, ali desde quando ele nasceu até os 80 anos, será que ele ouviu a voz de Deus? Ele provavelmente andou os caminhos de Deus, senão ele não teria sido chamado, correto? Mas foi porque ele confiou, foi porque ele acreditou. E assim Deus apareceu através de uma sarça. E aí então, ele também apareceu de formas, através de sons
escravo e ficou 30 anos preso, ouvindo o quê? Batidas de pé. Era isso que ele fazia lá na prisão. E ele confiou, ele esperou, ele não negligenciou os mandamentos de Deus. E aí, então, depois de todo esse deserto que ele passou, de ficar preso, depois ele virou o governante daquele lugar, salvando a muitos futuramente. E aí, então, com Paulo foi a mesma coisa, só que ele apareceu através de uma luz. Talvez Paulo estivesse cego, uma venda invisível, porque ele não acreditava em Cristo. Então ele perseguia e matava os cristãos. E então Jesus aparece para ele e se revela: por que me persegues, Paulo? E então Paulo é transformado. E assim ele fala com Elias através de um sussurro. Elias podia estar esperando por outras coisas, mas Deus falou com ele através de um sussurro, e um sussurro suave. É assim que está escrito ali na Bíblia: um sussurro suave. Deus não vem quebrando as coisas. E agora sim, o propósito não é aonde você chega, é com quem você caminha. Porque o propósito não vem como uma revelação, como eu já havia dito, mas como um peso no peito, uma lágrima que não seca, um vazio que somente Ele preenche. E aí tem gente tentando entender o futuro para voltar para Deus. Mas o propósito não começa quando você descobre tudo. Começa quando você decide voltar para Ele. E nós podemos conhecer a Deus através de muitas formas. E uma delas também é a dor. Assim aconteceu com Jó. Jó conheceu a Deus verdadeiramente na dor. Lá em Jó 42:5, abram comigo. Jó fica ali antes de Salmos. Ali no versículo 5, 42, versículo 5. Que diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi na dor que Jó enxergou a Deus. Muitas vezes é na dor que nós nos aproximamos, talvez, de alguém, e é assim com Deus também. Que nós nos despertamos, nós nos conectamos, às vezes é na dor. Para algumas pessoas da Bíblia foi na dor. E então, meus irmãos, a Bíblia afirma para nós: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Deus não mostra o caminho inteiro, Ele ilumina um passo de cada vez. Então caminhe, mesmo cansado ou com dor, porque a cada passo é uma obediência. E aí Ele vai te mostrando, dê o primeiro passo, e assim você vai conseguir enxergar o caminho todo. Porque a sua história, a sua dor, pode curar outras almas. Sua cicatriz pode ser um mapa da sobrevivência de alguém. A cura não está em esquecer o que te feriu. A cura está em ressignificar aquilo que você viveu. E então Jesus está dizendo para você hoje: volte para mim. Eu nunca parei de te amar. Eu nunca parei de te esperar. Talvez você esteja afastado da fé. Talvez você até venha à igreja, mas não ouve mais a voz dele. Não ouve mais a voz de Deus. Então ouça o que Ele tem para te dizer hoje, que está lá em Isaías 44. Abram comigo em Isaías 44. Isaías fica ali depois de Provérbios. Isaías 44, versículo 22. Que diz assim: desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque
não espere mais. Não espere mais paz. Porque se você está aqui hoje, você é o sinal. Deus tem falado com você. O Espírito Santo tem tocado em nossos corações para estarmos aqui todos os dias. Eu gostaria de que uma oração que eu vou ler agora, que essa oração fique nos corações de todos nós. Não está passando, você pode passar? Isso. Que vocês possam ouvir essa oração e que essa oração possa estar em nossos corações. Senhor, ainda que teu silêncio me confunda, eu escolho confiar. Ainda que eu não ouça a tua voz como antes, eu creio que tu me guias. Hoje eu volto. Volto para os teus braços, para o teu propósito, para a tua casa. Sussurra ao meu coração, porque mesmo o teu sussurro é mais forte que o grito do mundo. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu não cheguei aqui sem dores, mas Deus sempre esteve ao meu lado. E eu só consegui entender e aceitar o chamado quando eu parei de me esconder. Quando eu decidi abafar os sons, os barulhos externos e internos que me atrapalhavam de ouvir a voz dele. Então, meus irmãos, eu consegui entender o que ele estava sussurrando. E como eu disse, porque quem sussurra está perto, apenas quem está longe. Vamos orar? Pai de amor, Pai de paz, obrigada, Senhor, por nos conduzir nesta noite. Que o Senhor continue a sussurrar em nossos ouvidos. Que possamos, Pai, nos livrar de todas as coisas que abafam a sua voz. Porque são tantas, Pai. Então nos ajude, porque queremos te ouvir e queremos ir aonde o Senhor nos enviar. Esteja conosco neste sábado, seja um bom sábado em sua companhia. Que o Senhor nos visite e que possamos brilhar por ti. A todas essas coisas nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que a voz de Deus permaneça, porque essa é a nossa esperança.